Boa noite. Eu irei apresentar sobre o texto que fala sobre a educação dos direitos humanos. Primeiramente, eu vou começar conceituando. O texto diz lá que para compreender sobre os direitos humanos, ele fala lá sobre os três primeiros artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E primeiro deles, na verdade, eu vou tentar resumir aqui. O primeiro deles fala sobre que os seres humanos nascem livres e iguais em direitos e em igualdade. Devem agir um para com os outros em espírito de fraternidade. Todos têm consciência. Já no artigo 2, fala que toda pessoa tem capacidade para gozar dos direitos e das liberdades, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, condição financeira. Não tá nessa palavra que eu estou dizendo, estou tentando resumir. E da religião, da opinião política, ou de qualquer outra natureza, de origem nacional ou social. E lá no artigo 3 fala que todo indivíduo tem direito à segurança, à liberdade e à segurança social, direito à vida. E aí os direitos humanos eles são reconhecidos internacionalmente. E aí, segundo o autor que está lá, o autor Ramos, ele assegura que os direitos humanos ele constituem em um conjunto de direitos considerado que é indispensável para uma vida humana, né? E aí ela é pautada na liberdade, da liberdade, da igualdade e da dignidade, ou seja, elas representam, né, os direitos essenciais e indispensáveis à vida digna. E aí o texto também vai falar sobre os direitos fundamentais, que são os direitos humanos reconhecidos por documentos editados e do poder político. E aí que ele compete, né, a cada país. E aí tem a diferença entre os direitos fundamentais e os direitos humanos. Os direitos humanos ele vai ser contemplado pelo que é tratado, né, com as convenções internacionais, ou seja, é do plano internacional. E os direitos fundamentais eles são positivados num plano interno, ou seja, é a Constituição de cada país. E aí lá também fala sobre a evolução dos direitos humanos. Lá, segundo o autor Comparato, ele diz que a evolução da história do direito humano se inicia quando o ser humano passa a ser considerado um ser dotado de razão e de liberdade, embora tenha múltiplas diferenças de cor, raça, sexo, costumes sociais, né? Cada um tem sua cultura. Mas, assim, quando percebeu a evolução do ser humano, né? A partir da razão, da liberdade que ele tem, foi acontecendo. E aí, o texto também fala sobre as características. São várias características, mas eu trouxe aqui 3 para poder citar. E uma delas é a universalidade. Que essa característica, ela garante que os direitos... Eu vou dizer resumidamente, não está assim dessa forma lá no texto. Que ela garante que os direitos humanos englobam todos os indivíduos, por importando a nacionalidade, né, de cada um, a cor, né, a opção da religião, a sexualidade, a política e assim sucessivamente. Ou seja, o que quer dizer? Quer dizer que os direitos humanos se destinam a todas as pessoas, independentemente de raça, de cor, ela vai ser dirigida a qualquer pessoa, é tratado igualmente. E aí ela abrange todo o território universal. Em todo o mundo. E lá também, agora também eu vou citar a característica da relatividade, que ela demonstra que os direitos humanos não são absolutos, podendo sofrer limitações,
no caso de confronto com os direitos humanos, ou ainda em casos graves de crise institucional, como ocorre também, por exemplo, na decretação do estado do sítio. E aí eu também trouxe para vocês a inviolabilidade, que é a impossibilidade de desrespeito, né, ou descumprimentos por determinação, por atos das autoridades públicas, sob pena de desrespeito como é que se diz? Da responsabilização civil, da administrativa e criminal. E aí também tem lá falando sobre a educação dos direitos humanos, que lá na Constituição Federal de 1988, ela prevê que é direito, né, do ser humano, que todos devem, como é que se diz? Todos devem ter o dever dever do Estado e da família, né, que promover a colaboração da sociedade para o desenvolvimento da pessoa, preparando para o exercício da cidadania e atuação no mercado. E lá também tem uma diretriz que prevê que as escolas têm que educar os alunos falando sobre os direitos humanos, porque é muito importante, porque se eu sei do meu direito, eu vou poder agir eticamente. Então, é muito importante que o aluno, independentemente da sua cultura, ele vai ter que saber dos direitos humanos, porque aonde ele estiver, ele vai ter que atuar, porque tem uma lei, tem artigos que prevê que é dever do ser humano cumprir aquilo que está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E era isso que eu tinha para falar. Obrigada.